Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez com muita alegria, para o estudo de obras póstumas dentro do programa Luz na Penumbra, neste dia 13 de outubro de 2021, já quase chegando no finalzinho do ano de 2021. Estamos aí com a pandemia ainda em curso, ou seja, esse remédio amargo ainda tão necessário para que nós possamos aprender algo. Hoje, quando a gente pensa assim, o que a gente está aprendendo, pode ser que a gente não consiga descobrir o que é que nós estamos aprendendo, mas certamente lá na frente, quando nós olharmos para trás, vamos verificar que realmente foi necessário esse momento, muito necessário esse momento, e que está tudo rigorosamente certo. Deus não se engana, Deus não cochilou, Deus dormiu e aí aconteceu essa pandemia, não. Ou então Deus permitiu que os homens fizessem, porque tem muita gente que acha que isso aí foi obra do homem, Não sei se foi ou se não foi. Nós estamos passando, não é por acaso, porque o acaso não existe, Quando Jesus fala lá no evangelho dele, Jesus, segundo Mateus, capítulo 10, versículos 29 a 31, ele diz o seguinte: não há um pássaro que tombe sobre a terra sem o consentimento de vosso Pai, e todos os fios de vossa cabeça estão contados, fios de cabelo de vossa cabeça estão contados. Isso quer dizer que o acaso não existe. Se veio, é pela nossa necessidade, Então vamos tentar superar esses momentos, tentar aprender dentro de nós o que é que isso está nos ensinando, tentar superar esse momento, tentar fazer com que a humanidade seja outra a partir do término dessa pandemia. Mas vamos então à continuação do estudo do livro Obras Póstumas. Estamos iniciando a segunda parte do livro e Kardec coloca assim: extratos in extenso do livro das previsões concernentes ao Espiritismo, manuscrito composto com especial cuidado por Allan Kardec e do qual nenhum capítulo fora ainda publicado. É o que está no livro Obras Póstumas, no início dessa segunda parte. Então, Kardec vai iniciar agora com a história dele. O que aconteceu para que ele tomasse pé do mundo espiritual, conhecesse o mundo espiritual, se deparasse com essa realidade tão fantástica que é exatamente não haver morte, não haver solução de continuidade, não interromper nada, mas sim a continuidade da vida, a continuidade dos sentimentos, a continuidade de tudo que temos dentro de nós. Então Kardec vai falar aqui nesse capítulo, iniciando a segunda parte, a minha primeira iniciação no Espiritismo. Olha que coisa interessante. Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. Encontrei um dia o magnetizador Sr. Fortier, a quem eu conhecia desde muito tempo e que me disse: já sabe da singular propriedade que se acaba de descobrir no magnetismo? Parece que já não são somente as pessoas que se podem magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas girem e caminhem à vontade. É com efeito muito singular, respondi, mas a rigor isso não me parece radicalmente impossível.
O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre os corpos inertes e fazer que eles se movam. Os relatos que os jornais publicaram de experiências feitas em Nantes, em Marsella e em algumas outras cidades não permitiam dúvidas acerca da realidade do fenômeno. É bom lembrarmos que nesse momento não era Allan Kardec quem conversava com o Sr. Fortier, porque ele nem sabia ainda desse nome. Ele ia receber a revelação desse nome de uma encarnação dele, Hippolyte Léon Denis Arrivaille, quando ele era um sacerdote druida antes de Jesus, por cerca de 100 anos antes de Jesus. Então, ele ainda é o Hippolyte, o professor Hippolyte Léon Denis Arrivaille, que era um grande estudioso do magnetismo, né? Ele estudou as obras de Franz Antoine Mesmer, que era o mesmerismo, né, que era conhecido, que na verdade era o magnetismo. Estudava Hippolyte porque ele fazia parte, inclusive, da Sociedade Científica de Paris. Então eles estudavam todos esses fenômenos que ocorriam e o Sr. Fortier estava ali perguntando se ele conhecia, se ele sabia. Então o professor Rivaio explica para o Sr. Fortier que sim, é perfeitamente possível que aquele fenômeno seja resultado de uma ação magnética, que, como diz Kardec, é como se fosse uma eletricidade. Então a eletricidade nós sabemos que faz girar muita coisa, faz movimentar muita coisa. Hoje já temos até os carros elétricos, né? Que era uma coisa inimaginável na época. Mas o professor Rivaio, ele, como era estudioso do mesmerismo, né, de Franz Antoine Mesmer, que era aquele que estudava o magnetismo, mesmerismo nada mais é do que o magnetismo. É que, como foi Mesmer que estudou e lançou livros a respeito, lançou estudos a respeito, ficou então conhecido como mesmerismo, mas é o magnetismo. E o professor Hippolyte Rivaio, ele fala para ele, não, isso é perfeitamente normal, perfeitamente possível, não é impossível. E aí, continuando o texto, diz aqui Kardec, claro, porque ele escreveu bem depois, diz assim: algum tempo depois, encontrei-me novamente com o Sr. Fortier, que me disse: temos uma coisa muito mais extraordinária. Não só se consegue que uma mesa se mova, magnetizando-a, como também que fale. Interrogada, ela responde. Isto agora, repliquei-lhe, é outra questão. Só acreditarei quando o vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja no caso mais do que um conto para fazer-nos dormir em pé. Vejam, meus irmãos, há uma questão aqui muito séria que nós precisamos perceber. O Hippolyte, o professor Rivaio, ele era cético. Mas não era cético no sentido de não acreditar em nada. Era cético no sentido de não acreditar de primeira, não acreditar em qualquer coisa. Mas era preciso que fosse provado. É como ele fala aqui: se me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir, então ele acreditaria sim, mas ele tinha que ver para crer. É igual a história de Tomé lá atrás com Jesus. Só que, veja, o Hippolyte, ele estava iniciando uma trajetória de um pesquisador seríssimo e que não podia pura e simplesmente entrar em qualquer tipo de aventura, acreditar em qualquer coisa. Ele tinha que realmente se aprofundar, tinha que cair de cabeça, como dizemos hoje em dia, para que aquilo pudesse ser realmente desvendado. O que é isso que tem por trás, né? As mesas realmente têm cérebro? As mesas têm nervos? As mesas podem emitir o pensamento? Então, ali levantou uma pulguinha, né? Colocaram uma pulguinha ali atrás da orelha do professor Rivaio.
Continuando então o texto, diz Kardec: era lógico este raciocínio. Eu concebia o movimento por efeito de uma força mecânica, mas, ignorando a causa e a lei do fenômeno, afigurava-se-me absurdo atribuir-se inteligência a uma coisa puramente material. Achava-me na posição dos incrédulos atuais, que negam porque apenas veem um fato que não compreendem. Há 50 anos, se alguém dissessem pura e simplesmente que se podia transmitir um despacho telegráfico a 500 léguas e receber a resposta dentro de 1 hora, esse alguém se riria e não teriam faltado excelentes razões científicas para provar que semelhante coisa era materialmente impossível. Hoje, quando já se conhece a lei da eletricidade, isso a ninguém espanta, nem sequer ao camponês. O mesmo se dá com todos os fenômenos espíritas. Para quem quer que não conheça a lei que os rege, eles parecem sobrenaturais, maravilhosos e, por conseguinte, impossíveis e ridículos. Uma vez conhecida a lei, desaparece a maravilha. O fato deixa de ter o que repugne à razão, porque se prende à possibilidade de ele produzir-se. Olha, é algo assim absolutamente fantástico quando nós vemos o pensamento, a elaboração dessa sequência lógica que Kardec está nos conduzindo. Ele mostra para nós que a cada momento a humanidade se prepara para determinados conhecimentos, determinadas notícias. Era preciso, e ele vai falar sobre isso, era preciso que a humanidade tivesse conhecimento de outras leis, de coisas mais aprofundadas, conhecimento de astronomia, de como se regem os astros, conhecimento da geologia, do que tem embaixo da terra, conhecimento de várias leis para que pudesse então chegar a essa revelação maravilhosa que é da doutrina espírita. Mas, meus queridos amigos e irmãos, vocês estão acompanhando o programa Luz na Penumbra e estamos estudando o livro Obras Póstumas. Entramos aqui na segunda parte do livro Obras Póstumas e Kardec está então iniciando o capítulo que ele fala a minha primeira iniciação no Espiritismo. Então, Kardec sendo aqui, explicando com bastante clareza como foi a experiência dele e por que ele negou inicialmente. Porque, já falamos, Kardec, aliás, o Hippolyte, o professor Rivaio, ele era alguém muito intelectualizado. Era alguém que era uma pessoa, um professor, que inclusive escreveu a gramática francesa. Até hoje, no Museu da Língua Francesa, existe lá o exemplar que foi escrito por Kardec. Então nós temos aí um professor, uma pessoa que pensava de forma racional, de forma lógica, de forma a ter coerência em tudo aquilo que ele vinha aprendendo e explicando, Então vamos dar continuidade aqui à leitura. Kardec então continua. Eu estava, pois, diante de um fato inexplicado, aparentemente contrário às leis da natureza e que a minha razão repelia. Ainda nada vira, nem observara. As experiências realizadas em presença de pessoas honradas e dignas de fé confirmavam a minha opinião quanto à possibilidade do efeito puramente material. A ideia, porém, de uma mesa falante ainda não me entrara na mente. No ano seguinte, continua Kardec, estávamos em começo de 1855. Encontrei-me com o Sr. Carlotti, amigo de 25 anos, que me falou daqueles fenômenos durante cerca de 1 hora, com entusiasmo que consagrava a todas as ideias novas.
Ele era corso, de temperamento ardoroso e enérgico, e eu sempre lhe apreciara as qualidades que distinguem uma grande e bela alma, porém desconfiava da sua exaltação. Foi o primeiro que me falou na intervenção dos espíritos e me contou tantas coisas surpreendentes que, longe de me convencer, aumentou-me as dúvidas. Um dia o Senhor será dos nossos, concluiu. Não direi que não. Respondi-lhe, veremos isso mais tarde. Passado algum tempo, pelo mês de maio de 1855, fui à casa da sonâmbula senhora Roger, em companhia do Sr. Fortier, seu magnetizador. Lá encontrei o Sr. Potier e a senhora Plenmaison, que daqueles fenômenos me falaram no mesmo sentido em que o Sr. Carlotti se pronunciara, mas em tom muito diverso. O Sr. Potier era funcionário público, já de certa idade, muito instruído, de caráter grave, frio e calmo. Sua linguagem pausada, isenta de todo entusiasmo, produziu em mim viva impressão. E quando me convidou a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Plenmaison, a rua Grange Batelier, 18, aceitei imediatamente. A reunião foi marcada para terça-feira, em um determinado dia de maio, às 8 horas da noite. Aqui no texto não apareceu o dia, mas sim que era uma terça-feira de maio às 8 horas da noite, daquele ano de 1855. Continuando então, Kardec diz: foi aí que pela primeira vez presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam em condições tais que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos de escrita mediúnica numa ardósia, com o auxílio de uma cesta. Minhas ideias estavam longe de precisar-se, mas havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que tomei a mim estudar a fundo. Bem depressa, ocasião se me ofereceu de observar mais atentamente os fatos, como ainda o não fizera. Numa das reuniões da senhora Plenmaison, travei conhecimento com a família Baudin, que residia então à rua Rochechouart. O senhor Baudin me convidou para assistir às sessões hebdomadárias que se realizavam em sua casa e às quais me tornei desde logo muito assíduo. É bom nós observarmos aqui essa palavra bem difícil, né? Para muitos de nós, hebdomadários quer dizer semanalmente, algo que ocorre toda semana, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário. É isso que quer dizer hebdomadários. Mas vamos continuar, porque a descrição de Kardec, eu prefiro não emitir nenhum comentário, porque é preciso que fechemos o raciocínio daquilo que estava acontecendo, daquilo que Kardec está narrando. Então continua ele. Eram bastante numerosas essas reuniões. Além dos frequentadores habituais, admitiam-se todos os que solicitavam permissão para assistir a elas. Os médiuns eram as duas senhoritas Baudin, que escreviam numa ardósia com o auxílio de uma cesta, chamada carrapeta, e que se encontra descrita em O Livro dos Médiuns. Esse processo, que exige o concurso de 2 pessoas, exclui toda possibilidade de intromissão das ideias do médium. Aí tive ensejo de ver comunicações contínuas e respostas a perguntas formuladas algumas vezes, até perguntas mentais que acusavam de modo evidente
a intervenção de uma inteligência estranha. Eram geralmente frívolos os assuntos tratados. Os assistentes se ocupavam principalmente de coisas respeitantes à vida material, ao futuro, numa palavra, de coisas que nada tinham de realmente sério. A curiosidade e o divertimento eram os móveis capitais de todos. Dava o nome de Zéfiro, o espírito que costumava manifestar-se, nome perfeitamente acorde com o seu caráter e com o da reunião. Entretanto, era muito bom e se dissera protetor da família. Se com frequência fazia rir, também sabia, quando preciso, dar ponderados conselhos e manejar, se ensejo se apresentava, o epigrama espirituoso e mordaz. Relacionamo-nos de pronto, e ele me ofereceu constantes provas de grande simpatia. Não era um espírito muito adiantado, porém, mais tarde, assistido por espíritos superiores, me auxiliou nos meus trabalhos. Depois, disse que tinha de reencarnar, e dele não mais ouvi falar. Meus irmãos, nós vamos então interromper aqui a leitura para verificarmos uma coisa que eu também não quero adiantar, para que a gente possa no próximo programa aproveitar melhor essas informações que Kardec está nos passando. Ele fala de um espírito que se apresentou com o nome de Zéfiro, que era muito divertido, mas vejam o que Kardec diz. Ele tinha em alguns momentos, um momento que era necessário, ele dava bons conselhos, conselhos ponderados. Ele mostrava para aquelas pessoas o quanto era importante determinadas atitudes. E olha que ele, como diz Kardec, não se mostrava um espírito adiantado, mas era um espírito bom, um espírito amigo da família. Então ele estava ali com o propósito de ajudar. E foi, claro, utilizado pela espiritualidade superior para que chamasse a atenção das pessoas e principalmente chamasse a atenção do professor Rivail, que seria mais tarde, a partir daquele momento, na verdade, o codificador da doutrina espírita. Então tenhamos em mente que tudo começou efetivamente numa terça-feira de maio de 1855. Se nós pensarmos que o primeiro livro dos Espíritos, a primeira versão do livro dos Espíritos, foi publicada, melhor dizendo, em 18 de abril de 1857, menos de 2 anos depois, vocês imaginam o trabalho intenso que foi do Hippolyte, que virou Kardec, né, claro, para nos trazer a codificação espírita. Então nós temos aí, primeiramente, um homem absolutamente afeito às pesquisas, que não se deixava levar pelos fenômenos, mas sim estudava cada um deles com lógica, com raciocínio realmente voltado para descobrir o que é que estava por trás de determinados fenômenos. É importantíssimo, meus irmãos, que nós hajamos como agiu o codificador. Em nossas reuniões mediúnicas, não vamos acreditar em qualquer tipo de fenômeno. Vamos colocar esse fenômeno à prova do raciocínio lógico. As mensagens que nos chegam, sejam através de qualquer que seja o médium, sejam com nomes pomposos ou não, precisam ser verificados com raciocínio lógico. Bem, meus irmãos, estamos encerrando o programa de hoje. Vamos nos encontrar então na próxima quarta-feira, às 21 horas, no programa Luz na Penumbra. E agora vem aí o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com a Marta Batista e o Antônio de Pádua. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Muito boa noite, meus amigos. Boa noite, Marta. Boa noite, Antônio. Serginho. Boa noite, Sérgio. Estamos aqui mais uma vez em continuidade ao programa Luz na Penumbra e estudando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos na sua introdução, na quarta parte, justamente no estudo da doutrina de Sócrates e Platão e sua correlação com o Espiritismo, com o Cristianismo. Eu estou achando muito interessante esse estudo, porque realmente a gente vê que há uma ligação muito forte dessas ideias com o que nós hoje aqui estamos tentando pôr em prática, né? De abandonar as coisas materiais e nos voltarmos mais para a perspectiva espiritual. E Sócrates realmente, podemos dizer que foi o iniciador, pelo menos divulgador desse conceito. E hoje nós vamos estudar aqui o terceiro e o quarto conceito de Sócrates, que Kardec elencou para discutir com a doutrina espírita. Ele diz assim no terceiro: enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se encontrar mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. De fato, o corpo nos oferece 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele. Além disso, ele nos enche de desejos, apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices. De maneira que, com ele, é impossível sermos sábios, ao menos por um instante. Porém, se é impossível conhecer alguma coisa com pureza, enquanto a alma está unida ao corpo, de duas coisas temos que concluir por uma: ou não se conhecerá jamais a verdade, ou ela só será conhecida após a morte. Libertos da loucura do corpo, então conversaremos, é lógico que se espere, com homens igualmente livres, e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Eis porque os verdadeiros filósofos se preparam para morrer, e a morte não lhes parece de maneira alguma temível. E Kardec cita que ele mesmo, Kardec, estuda esse assunto no Céu e Inferno, na primeira parte, capítulo 2, segunda parte, capítulo 1. Porque realmente é isso. Para uma pessoa como Sócrates, devia ser angustiante. Exatamente. Estar dentro do corpo e saber das tentações que o corpo produz. E ele mesmo, às vezes, sucumbiu, não sei, alguma dessas tentações e está se penitenciando. Mas ele porque o corpo é que levava aquilo. Exatamente. Então ele achava que quando ele estivesse livre do corpo, ia encontrar outros como ele, com os quais igualmente ele ia aprender. Livres e aprender o meio de se chegar à verdade. Que dentro do corpo, realmente é difícil. Mas é a questão, né? É difícil, mas é através dessa experiência no corpo que você precisa atingir a pureza. Talvez estivesse com a visão um pouco limitada por questão de tempo. Exato. Ele achava talvez que uma vida ou duas ou três é que a pessoa tem para resolver. E nós sabemos hoje, aí sim, através do ensinamento do Cristo, da doutrina espírita, que nós temos uma eternidade para resolver o problema. E como ele tinha a ideia de anjo decaído, né? Ou seja, então, digamos assim, caminha junto essa ideia dele de que no corpo, né, existe a corrupção e com essa corrupção é impossível de atingir a essa perfeição. Mas essa, do meu ponto de vista, que é a grande luta. Nós temos que atingir a perfeição, mas é lógico, dentro da corrupção. Mas é tem claro, que vencer o mundo, ou seja, transcender a corrupção. Exatamente, Claro. Tem que vencer o mundo. É claro. Dentro do corpo que você vai vencer o mundo. Senão nós sempre seríamos anjos. Não tem dúvida. Precisamos aqui encarnar para quê? Claro. Se eu vou aprender a verdade desencarnado. Isso, exatamente. Então eu não preciso. Esse foi o pequeno Mas é claro que detalhe. Ele não poderia trazer tudo, Marta. Ele tinha que ter a visão dele. Até pela época. E é aquilo que nós lemos, né, há alguns dias atrás, né, ou semanas, me parece, quando nós falamos daquela citação de Kardec, da Revista Espírita, de dezembro de 1861, quando ele fala que só um espírito puro, né, o texto
e a mensagem de um espírito puro é que não é passível de ser avaliada ou criticada. Mas, sendo de um espírito ainda que superior, deve ser avaliado porque ele ainda passa... Pode estar com a corrupção ainda. Exatamente. E é sujeito, porque mesmo sendo um espírito superior, ele ainda não atingiu o grau de pureza. Porque só esse grau é que confere a liberdade absoluta, né? Então é evidente que a gente percebe ser um espírito superior, né, de grandeza mesmo, foi percebido até a época, né, pelo oráculo de Delfos, mas ele ainda tinha algumas dúvidas, né? E essa era uma delas, né? A gente percebe. E Kardec comenta aqui temos o princípio das faculdades da alma, obscurecidas por terem como intermediário os órgãos corporais, e o da expansão dessas faculdades após a morte. Trata-se, porém, das almas de elite, já depuradas. Não ocorre o mesmo com as almas impuras. Então, claro. É por isso que o Sócrates ficava angustiado, porque ele já era uma alma já com evolução. Exato, era um espírito superior, nossa, não tem dúvida. Muito grande. Então ele sabia que ele, quando retornasse, e outros semelhantes a ele... Ele ia conviver com os iguais. Exatamente. Nós não. Nós aqui vamos ficar várias vezes indo e voltando para nos livrando da corrupção a cada vez, fazendo a pureza, como você faz quando está coando alguma coisa. Aí a gente começa a entender, né? A gente se reporta àquele tempo, né? Àquela época, e vai entender por que ele criou a maêutica, né? Que era um método que ele extraía a verdade. De que maneira? Através do diálogo, através das perguntas, né? E a gente vai entender por que ele chegou a esse extremo de criar. Porque imagina para um espírito superior, né, cujo objetivo ele ainda não é perfeito, mas ele tem como objetivo claro, translúcido, que ele deve buscar a verdade o tempo todo, né? E imagina ele conviver com o farisaísmo dos sofistas e dos políticos da época, né? Inclusive, todo aquele relativismo dos sofistas estava destruindo a democracia, né? Daí... ele ter incomodado tanto, porque eles estavam Sócrates, com a sua busca da verdade e os seus métodos, né, e a sua postura diferenciada, rompeu com tudo isso e começou a incomodar. Eles perceberam em Sócrates um perigo eminente, né, e aí trataram de eliminar o perigo o mais rápido possível através da cicuta, né? Então a gente observa isso, né? Como devia incomodar e como é a realidade de um espírito que, embora não perfeito, mas já superior, busca a verdade e ter que conviver com aqueles que ainda sequer sabem que o ideal é a busca da verdade. Né, que ainda estão totalmente mergulhados, né, como a gente até conversava antes de iniciar a gravação, né, como você falou, dividiu, né, o homem em 3 etapas, né? Aquele que está mergulhado nos instintos, né, que é a grande massa do nosso planeta, né? Aquele que está na fase de lutar contra as suas mais tendências, está tentando, fazendo os esforços, está se esforçando para largar essas coisas. Todas essas coisas, da materialidade. Né? E até a terceira fase, que será já... Aquele que rompe é pura consciência, puro, né? E nós estamos ainda milhares de léguas longe disso. É, né? Verdade. Mas a grande, vamos dizer assim, a aprendizado que se tem daqui é que ele está mostrando que o corpo realmente é um instrumento que, em tese, atrapalha você evoluir. Mas você tem que evoluir no corpo. Ele é o grande instrumento do desafio. Exatamente, porque você não pode, não, eu estou sem corpo nenhum aqui, vou praticar a perfeição. Antônio, quando a gente sonha, né, mesmo desdobrando, né, lembrando ou não, com consciência ou não, quando nós vamos à dimensão espiritual, nos sonhos, o que a gente percebe? É só a gente tentar lembrar de algum detalhe de qualquer sonho que você vai observar isso claramente. A tua percepção acerca das coisas na dimensão espiritual é muito mais ampla. Então, quando você analisa alguma coisa num sonho, aquilo é tão claro para você, você tem a certeza de que aquilo ou é muito ruim ou é muito bom. Agora, quando você mergulha na matéria, que você esquece de todo
de tudo que você tem, né, de amplitude espiritual, você não está mais percebendo, né, ao longo do teu perispírito, e sim está preso com 5 pequenos sentidos, né? É evidente que tudo fica nebuloso. Mas justamente é esse desafio que você precisa, digamos assim, empreender, né? É o desafio de romper com essa, digamos, essa clareza que você tem quando está livre da matéria, do corpo, mas empreender essa sabedoria mergulhado nessa matéria, né? Até que você vai, né, ficando com o teu perispírito cada vez menos denso, ele não vai desaparecer nunca. E tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que ratifica isso. Mas você vai ter o teu perispírito de uma forma tão sutil que ele quase se confunde com o espírito, né? Então, evidentemente que você vai num processo gradativo, né? Quando você consegue, mesmo mergulhado na matéria, daí a gente ser tão ingênuo, né, digamos assim, tão infantil, há algumas alegações acerca do Cristo, né? Acerca de alegações materiais. Não é pecado, não tem problema nenhum, ninguém tem problema de falar sobre isso, entendeu? Agora, a questão é você estudar e ter uma noção mais exata do que é possível, do que o Cristo já havia transcendido todas essas questões da matéria, né? Então, não é uma questão de ser errado ou não, é apenas uma questão de não haver mais a necessidade, né? Mas essa fieira, né? O Cristo, quando aqui chegou, já era um espírito puro e veio aqui para nos deixar um exemplo. Mas nos mostrou, através da sua própria figura, com os seus exemplos, qual o objetivo que nós temos, que é o nosso alvo a ser perseguido, né? Quer dizer, então, através das múltiplas reencarnações, é que nós vamos gradativamente vencendo, pouco a pouco, até que vai chegar um momento que, mesmo mergulhados na matéria, nós vamos tomar as melhores decisões. Nós vamos estar tão superiores que não vai ser uma matéria, uma massa dessa. Ela não vai mais influenciar a minha felicidade. Exatamente. Ele segue aqui, então, Kardec, no quarto item. A alma impura, nesse estado, está entorpecida e é arrastada novamente para o mundo visível pelo horror do que é invisível e material. Então, ela perambula, segundo dizem, ao redor dos monumentos e dos túmulos, perto dos quais se tem visto, às vezes, fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estarem inteiramente puras, e que ainda conserva alguma coisa da forma material, o que faz com que os olhos humanos possam percebê-las. Não são as almas dos bons, mas as dos maus, que são forçadas a vagar nesses lugares, onde carregam as penas de sua vida passada e onde continuam a vagar até que os desejos inerentes à forma material que os atraem as devolvam a um outro corpo, e então elas retomam, sem dúvida, os mesmos costumes que durante sua vida anterior eram motivo de suas predileções. Aqui ele foi perfeito, ele né? está descrevendo exatamente o quadro. Né? E isso o Espiritismo hoje está comprovando na prática, está aí as sessões mediúnicas, né? Comprovando com os relatos os todos. Relatos que eles dizem aí, que as pessoas estão vagando nos cemitérios e tudo mais, as casas que já foram deles, e essa história toda. E vão ter que voltar na próxima vez com as mesmas predileções. Exato. Porque ninguém que foi lá para cima vai perder seus gostos. Vai ter que perder os gostos aqui na carne corrompida. Não existe mágica, exatamente. Vai ter que ser aqui que vai perder o gosto. Ele tem que descorromper essa carne. Né? É esse que é o interessante. Tem que perder, deixar de fazer as coisas que fazia antes aqui. É tão interessante quando a gente lembra, né, daquela citação de Paulo, né, quando uma reflexão em voz alta, né, que Paulo faz quando ele diz: as coisas que quero fazer não consigo, né? E as coisas que não gostaria de realizar, eu ainda as faço. Quer dizer, aquilo que ele sabe que não é correto, ele ainda fazia. Então, é esse processo, né? É esse trabalho que Paulo descreveu numa reflexão em voz alta, né? Que é exatamente o nosso trabalho. Justamente de romper com essa corrupção. Kardec comenta aqui:
não é somente o princípio da reencarnação que aqui está claramente expresso. O estado das almas que ainda estão sob o domínio da matéria também é descrito tal como o Espiritismo o demonstra nas evocações. E a mais, ali se diz que a reencarnação em um corpo material é uma consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas estão livres dela. Aquela história dos espíritos errantes e dos espíritos puros. Isso. Né? O Espiritismo não diz outra coisa, somente acrescenta que a alma que tomou boas resoluções na erraticidade e que adquiriu conhecimentos traz ao renascer menos defeitos, mais virtudes e mais ideias intuitivas do que as possuía em sua existência anterior, e que assim cada existência marca um progresso intelectual e moral para ela. E a gente vê isso claramente no Evangelho, quando ele fala, naquele capítulo que ele trata dos inimigos da erraticidade, né? E a gente percebe que ele fala, né, que a carne, o fato de não ter mais a carne, né, não significa que a inimizade, a ideia de vingança tenha sido extinguida, né? Então, ele nos fala justamente sobre aquele, né, que não faz um esforço em perdoar e que ele pode, então, estar gerando, né, produzindo inimigos ocultos por não perdoar, e esses inimigos, se ele dá as 3 gradações, né, dependendo de como eles sejam, ele vai estar, né, perdoando você pelos teus erros contra ele, ou não perdoando caso o estágio dele ainda seja de muita, de densa materialidade. Então, é justamente essa questão, né? Aqueles que nós podemos ver nos cemitérios, né? Eles voltam porque eles estão sintonizados com o quê? Com aquilo que eles não deviam mais estar, né? Até porque eles não estão mais com o corpo físico e não deviam estar mais sintonizados com isso. Mas eles voltam por quê? Eles voltam porque ainda estão totalmente ligados àquele corpo físico que está ali se decompondo, né? Que está ali se desmaterializando. Então, é justamente essa questão, né? Nós temos que escolher. Vou ficar aqui preso a essas mesquinharias ou vou entender de uma vez por todas que o meu irmão errou contra mim, mas que ele errou por ignorância. E por isso eu vou perdoá-lo, porque um dia ele não vai errar mais. Mas nós temos que ver que não podemos esperar a espiritualidade, a erraticidade, para tomar essa decisão. Exatamente. Nós temos que começar o desapego aqui. Isso, enquanto estamos a caminho. Como o Cristo disse, enquanto está a caminho. Você tem que se desapegar, perdoar, acertar as contas. Enquanto está a caminho, não espera chegar lá para que não resolver. Haja, senão você vai transformar vários espíritos em inimigos na erraticidade, né? E é isso que não interessa, né? Não, e você mesmo vai ficar numa situação complicada. Mesmo até que os inimigos perdoem você, não querem mais saber, mas você está numa consciência tal, ligado a essas coisas daqui, às quais você tem apego. Então você que vai se tornar um obsessor dos outros. Exatamente. Você que vai se tornar um inimigo dos outros. E se você não for atento, se você não estiver atento, você pode entrar num processo desse por auto-obsessão. Tranquilamente. Porque não é só em relação a inimigos, é em relação a você mesmo, né? De você não se perdoar por ainda ter errado em determinadas situações. Bom, tudo bem, o importante é que você tome consciência dessas situações que são equivocadas. Agora, você precisa se perdoar, porque senão você volta e fica preso àquele corpo porque você não se perdoou, você está se auto-obsediando. Isso é grave. Sem dúvida alguma. Porque, então você veja bem, como é que, imagine-se na situação de Sócrates naquela época, pregando essas coisas para aquele povo. Não, esse dia, eu imagino uma situação complicadíssima para ele desenvolver esse raciocínio. Então, qual é o motivo de ter vindo aqui fazer aquela pregação, já que todo mundo sabe, se eu sei, os espíritos superiores também sabem, que não ia ter frutos assim imediatos. Só pode ter sido feita essa vinda dele com o fim de realmente preparar o caminho, porque viria tanto é que era doloroso para ele. Mais tarde. Não tem dúvida. Ele veio para essa missão com esse intuito. Não, eu vou preparar
caminho, já vou deixar os meus seguidores aqui, que vão reencarnar outras vezes, para poder, quando vier o guia e modelo, eles já terem condições de absorverem bem essas ideias e continuarem, porque assim, para fazerem eco, né, as ideias do Cristo. O avanço do cristianismo, se você for ver, é uma coisa muito impressionante. Dentro daquela situação em Roma, como é que uns abnegados daqueles cristãos, como diz o outro, meia dúzia de gatos pingados, conseguiram influenciar de forma tal que o Império Romano teve que se render. É verdade. Uma maneira meio torta lá deles, mas teve que se render às ideias do Cristo. E isso conseguiu essa força como? Como é que é? O poder da palavra do Cristo, mas também já haviam espíritos aqui aptos, preparados para receber isso e dar continuidade. São aqueles mártires da época romana. Esses eram pessoas que talvez, como Sócrates mesmo, ouvindo isso que Sócrates falou, que ele se prepara, eis porque o verdadeiros filósofos se preparam para morrer e a morte não lhes parece de maneira alguma temível. Isso. Então, quando Paulo pregou para eles, e dizendo, não, vocês vão ter a vida eterna, o corpo é corrupção, eles iam para lá para ser comidos pelos leões, serem crucificados. Eles iam cantando. Iam porque já tinham, não foi só a palavra do Paulo, ele não podia ter esse poder de convencimento tão grande. É porque esses espíritos já eram espíritos que já tinham aprendido essas ideias. Então o trabalho de Sócrates não foi em vão, quer dizer, ele pode não ter sido disseminado isso. Tanto é que se você estuda a filosofia da socrática, as pessoas não dão tanta importância a essa parte aqui. Na verdade, não passam batido. Mas quem ouve através de Paulo ou de outros apóstolos, conseguiu pôr em prática isso. Claro. Entendeu? Aquelas pessoas não tinham acesso aos escritos de Platão. O povão da Grécia, de Roma ou da Palestina não tinha acesso a isso. Ouvia o Paulo falando, Lucas falando, lógico. Né? E outros. Não tinham acesso. Então eles precisavam de ouvir isso, mas já estavam preparados para... Mas, logicamente que quando ele fala disso, né, ele está falando de espíritos superiores. Né? Não estamos incluindo aí o espírito puro, que é o espírito, né, do Cristo, que veio justamente para dar o exemplo maior, né? E por isso é que ele não precisou escrever nada. Ele veio fazer o mais difícil, que era dar o exemplo, né? E deu, e sintetizou o exemplo de todas as leis em 30 anos, né, de pregação de messianato. Então, é evidente que a gente percebe, né, o quanto devia ser difícil para Sócrates, né, e para outros precursores que vieram, né, como devia ser doloroso essa vida aqui na matéria, porque não eram ainda espíritos puros, mas já com o nível, né, de superioridade, de conhecimento e de compromisso com a busca da verdade, que devia ser bastante penoso, né? Se já é penoso um pouquinho de conhecimento que se adquire, viver com pessoas ainda tão belicosas hoje, imagina, né, há tanto tempo atrás. Realmente a distância do conhecimento dele para aquelas pessoas é uma distância muito grande. Né? Hoje o mundo já está numa outra situação, bem diferente. Não digo que hajam diversos Sócrates aí pregando, mas se o próprio Sócrates viesse hoje, ele não ia, assim, ter que se sacrificar tanto. Ele ia ter quem realmente o entendesse. Exato. E desse prosseguimento aqui. Embora poucos, mas teria. Não, eu acho até que um grande número. Você vê que a humanidade realmente hoje está com outro intuito. A humanidade já está visando outras perspectivas que há 40, 50 anos... Eles já provaram do excesso do mal. Já completamente. Já está incomodando. Aquelas coisas já está com uma roupa do avesso, uma roupa mal passada, está incomodando a pessoa que já não está gostando dessas... Às vezes nem sabe o que está lhe incomodando, mas sabe que incomoda. Não está. Está começando a vibração do planeta, está incomodando essas pessoas, né? É verdade. Bom, e o Serginho nos avisa. Mas amanhã nós vamos dar continuidade a esse estudo, que ainda tem muitos itens a serem debatidos,
Por hora, vamos ficando por aqui, Sérgio. Boa noite para você, boa noite, Marta. Boa noite, boa noite Antônio. aos nossos amigos, muita paz para todos. Boa noite, Sérgio, boa noite, amigos ouvintes, e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.